Finalmente chegamos ao Grupo J e uma das favoritas ao título de campeã da Copa do Mundo de 2026, a buscar o tetracampeonato, a seleção argentina de futebol. Para mim, depois do Brasil e da Alemanha, é a terceira maior seleção da história do futebol. Mesmo não sendo tetracampeão igual a Itália, mas para mim a Argentina já é a terceira maior seleção da história do futebol. Por muitas situações, e os números provam isso. Em 86, na primeira Copa do Mundo que eu assisti, fiquei encantado com a atuação de Dom Diego Armando Maradona. Passei a ser um torcedor também da seleção argentina e de tantos craques que eu vi jogar: Riquelme, Tevez, Batistuta, Canidia, Lionel Messi, Di Maria, entre tantos outros, tantos goleiraços como Pumpido, Fidjol, agora Dibu Martínez, Goicoechea, Romero. A seleção argentina de futebol, administrada pela Associação del Futebol Argentino, representa a Argentina nas competições de futebol da Conmebol e da FIFA. Seu apelido é La Albiceleste, a Alviceleste. A Associação del Futebol Argentino é que rege a Argentina no futebol mundial. O material desportivo é a Adidas. Treinador Lionel Scaloni, vai para sua segunda Copa do Mundo. Lionel Messi é seu capitão e é o jogador que tem maiores participações com a camisa da Argentina e o grande artilheiro do futebol argentino com 116 gols. Passou já faz bastante tempo Higuaín e Batistuta. Grandes títulos: Copas do Mundo 3 vezes, 78, a Copa da Argentina, que é muito polêmica, pois a Argentina foi o país sede, tinha toda aquela situação da ditadura argentina, naquele jogo com o Peru, onde venceu por 6-0, que foi meio que polêmico. Em 86, a grande Copa lá no México, em que a Argentina ganhou com a grande atuação individual do Maradona, e a última Copa do Mundo em 2022 no Catar. Copa das Confederações uma vez em 92, Pan-Americano uma vez em 1960, Copa dos Campeões Conmebol UEFA duas vezes, 93 e 2002. Copa América tem 16 títulos. A Argentina, a maior campeã de Copa América, passou o Uruguai. Primeiro título em 21 e o último em 2024, quando ganhou do Brasil no Maracanã com aquele golaço do Di Maria. A seleção olímpica da Argentina tem duas conquistas de ouro, 2004 e 2008, e 2 prata, 28 e 96. Jogos Pan-Americanos tem 7 títulos. Torneios amistosos e outros títulos tem diversos aqui. Campanhas em Copas do Mundo. Foi a primeira vice-campeã mundial na primeira Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. Foi vice-campeã também em 90, perdeu para a Alemanha. Em 2014 perdeu para a Alemanha também. E tricampeã mundial. A Copa das Confederações foi duas vezes vice-campeã, em 95 perdendo para o Brasil e em 2005. Depois de 1930, ela ficou na primeira fase em 34, não jogou em 38, não jogou em 50 e não jogou em 54. Aí de lá para cá jogou todas, 58 e 62 primeira fase, 66 quartas de final. No México não se classificou, aí de 74 para cá. Segunda fase lá na Copa da Alemanha, 78 campeã, 82 segunda fase, o jogo que a Argentina perdeu para o Brasil, o Maradona foi expulso. 86 campeões em cima da Alemanha, vice-campeões em 90. 94, oitavas de final, perderam para a Bulgária naquela Copa que o Maradona foi suspenso pelo doping. 98, quartas de finais, perderam para a Holanda. 2002, primeira fase, a última campanha ridícula da Argentina. Quartas de finais em 2006, perderam para a Alemanha. Em 2010, quartas de finais, perderam para a Alemanha. 2014, vice-campeão para a Alemanha, 3 Copas seguidas fregueses da Alemanha. Em 2018, oitavas de finais para a França e finalmente voltar a ganhar um Mundial em 2022 na maior final da história das Copas contra a França. E a Argentina, além de ser candidata a ser primeira colocada do Grupo J, é uma das fortes candidatas a ser tetracampeã mundial. Para cima deles, Messi. Grupo J, onde temos também a Argentina, a Jordânia, a Argélia, a Áustria, que volta a uma Copa do Mundo depois de muito tempo. A Áustria, que foi uma força do futebol mundial ali nos anos 30 até os anos 50, teve a situação da Segunda Guerra Mundial de ser anexada à Alemanha nazista e não poder jogar a Copa de 38. A Seleção Nacional de Futebol da Áustria, em alemão, Österreichische Fußballnationalmannschaft, representa a Áustria em competições internacionais de futebol masculino e é controlada pela Federação Austríaca de Futebol. Tem seus apelidos Das Team, a equipe, Burschen, os meninos, e Unsere Burschens, nossos meninos. A associação é a OFB, Österreichischer Fußballbund.
Treinador é o Ralf Rangnick. Capitão é o Alaba. O jogador com maiores participações é Marko Arnautovic, 132 jogos. E o grande artilheiro é o Marko Arnautovic, também com 47 gols. Eu lembro muito do pôster. Ranking da FIFA, 24º colocado. Sua maior colocação mais alta foi o 10º lugar no ranking da FIFA em 2016. Bom, o maior rival da história da Áustria é a Hungria. O segundo jogador com mais jogos com a camisa da seleção austríaca é o Alaba. Depois é o Herzog. E como artilheiros, depois do Arnautovic, é o Pölster, que eu acabei de falar, e depois o Kroenke. Histórico competitivo, Copas do Mundo, ficou em 4º lugar em 1934 e em 1954 na Copa da Suíça ficou em 3º lugar, sua melhor classificação. Perdeu as semifinais para a Hungria ou foi para a Alemanha, não me lembro. Fase de grupos em 58, depois voltou 20 anos depois ficando na fase de grupos em 78, em 82 fase de grupos, em 1990 fase de grupos e sua última Copa do Mundo, sua última participação na Copa da França em 98, fase de grupos. Depois ficou em 3º lugar em 54, as 5 Copas do Mundo seguintes que a Áustria disputou, a última em 98, só ficou em fase de grupos. E agora vamos ver como é que vai ser sua Copa do Mundo. Eu tenho certeza que a Áustria passa em 2º ou em 3º no máximo. UEFA, melhores campanhas, fase de grupos em 2008 e em 2016. Melhor campanha foi em 2020, quando chegou às oitavas de final. E em 2024 também, quando parou na Holanda. Na Nations também nunca passou da fase de grupos. E é isso, galera. A seleção austríaca chega para essa Copa do Mundo aí para disputar o 2º lugar com a Argélia. De repente dá uma zebra aí, bate a Argentina, fica em primeiro, mas certamente passará de fase. Vamos ver até onde chega a seleção austríaca de futebol. Valeu, galera! A seleção nacional de futebol da Argélia está no grupo J ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia. É uma das seleções mais fortes, historicamente falando, do continente africano. Representa a Argélia no futebol internacional pela Federação Argelina de Futebol. A Argélia ingressou na FIFA em 1º de janeiro de 1964, um ano e meio após conquistar sua independência. Os Guerreiros do Deserto é o apelido da seleção argelina, e os Verdes e os Fennecs também. Pertence à Confederação Africana de Futebol. Seu capitão é Riyad Mahrez. A Adidas fornece material esportivo. Maiores participações com a camisa argelina: Aissa Mandi, 116 jogos. Grande artilheiro Islam Slamini, 45 gols. Atual 28º colocado no ranking da FIFA. Chegou a ficar em 15º em 2014, depois de fazer uma grande Copa do Mundo aqui no Brasil. Foi eliminada para a Alemanha, que foi a campeã, e fez o jogo mais difícil para a seleção da Alemanha. Primeiro jogo internacional ganhou de 2-1 da Bulgária em 63. Maior goleada ganhou de 15-1 do Iêmen do Sul. Pior derrota 9-2 para a Hungria em 67. 5 Copas do Mundo, a primeira em 82. Melhor resultado, as oitavas de final de 2014. 21 vezes jogou a Copa das Africanas de Nações, sendo campeão em 90 e 19. São bicampeões da Copa das Nações Africanas. Copa Árabe da FIFA, 4 vezes participou. Melhor resultado, campeão em 2021. O histórico competitivo em Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo que a Argélia participou foi em 82, quando foi eliminada na fase de grupos lá na Copa da Espanha, por uma sacanagem em que a Áustria e a Alemanha fizeram um joguinho lá de compadre, ficaram no empate, se classificaram e tiraram a Argélia. Em 86 ficou na fase de grupos, jogou no grupo que tinha Brasil, Espanha e Irlanda do Norte. Em 2010 ficou na fase de grupos lá na África do Sul. Em 2014 fez uma ótima campanha, parando só na Alemanha nas quartas de finais. E volta agora, depois de 12 anos sem participar. Certo, galera? Seleção argelina aí é uma candidata a ficar em 2º ou em 3º lugar do grupo. Acho que vai brigar com a Áustria pelo 2º lugar. Eu lembro do seu grande artilheiro, Madjer, que era um cracaço de bola. E vamos torcer para que a Argélia faça uma grande campanha nessa Copa. Valeu, galera!
Concluiu o grupo J da Copa do Mundo, o grupo que tem a Argentina, a Áustria e também a Argélia. A estreante Jordânia, não tem muita história para se falar da Jordânia. A seleção jordaniana de futebol representa a Jordânia nas competições de futebol da FIFA, filiou-se em 1958. Inclusive essa não é a camisa da Jordânia, é da Palestina, que poderia ter ido para a Copa, mas foi prejudicada. Estamos esperando chegar a camisa da Jordânia. Nashamah, os Bravos Cavaleiros, é o apelido da seleção jordaniana. Material desportivo é a Kelme também, é muito parecida com a camisa e o símbolo também da Palestina. O treinador é o Jamal Selami, que é marroquino, capitão é Issam Al-Haddad, maiores participações com a camisa é de Amer Shari, 173 jogos, e o maior artilheiro é o Renza Al-Dardou, com 33 gols. A Jordânia participou de 5 edições da Copa da Ásia, chegou à final em 23, terminando como vice-campeã, perdendo para o Catar. Foi também vice-campeã da Copa Árabe da FIFA 2025, venceu os Jogos Árabes 2 vezes, em 97 e 99, chegou à final do Campeonato da Ásia Ocidental em 3 ocasiões, mas nunca conquistou o título. É a primeira aparição dos jordanianos na Copa, que provavelmente será a última colocada em seu grupo, podendo aí atrapalhar talvez a Argélia, mas acredito que vai tomar goleada da Argentina e da Áustria. Tamo junto, povo jordaniano.